Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, aquele vídeo padrão do domingo, na qual a gente verifica aí os ativos e possíveis movimentações, utilizando a metodologia do Stormer, os setups do Stormer, ou por exemplo, as médias móveis do Stormer também, e também o setup do Lero Williams, né, aqueles setups de retorno à média, 9.2, 9.3, eventualmente o 9.1, porém eu não gosto tanto do 9.1, mas a gente faz essas verificações aí também. Utilizando o Profit e o TradingView, que ele já dá a marcação lá dos setups do Lero Williams. Vou colocar já aqui a marca d'água para ficar interessante para vocês. Então, assim, se você já gosta do conteúdo, das informações que eu trago, deixa o like aí no canal, se inscreve, tamo junto, eu tento trazer várias informações interessantes para vocês. E beleza, vamos lá pro vídeo, né? Qual é a movimentação? Para quem assistiu aí o vídeo anterior, eu comentei da movimentação do Ibov, na qual esse comentário ele foi o seguinte, se não me falha a memória, né? Esse comentário ele foi o seguinte: o Ibov ainda tem uma grande chance, uma grande probabilidade, na minha opinião, de vir testar as médias e cair. Que foi o que aconteceu aqui, né? Ele deixa esse preço de fechamento de reversão, esse pavio indicando que os compradores retomam a força compradora aqui nessa região. E aí acabam jogando o preço para cima, o que já era de se esperar, porque ele já vinha caindo, né, várias barras ou vários dias, então precisava dar um descanso. E basicamente aqui seria a média móvel de 20, né, igual tá marcando, a de 9 aqui também, a 80 aqui também. Então tinha uma chance real dele chegar nessa posição, mais ou menos, e aí tentar retornar para queda, né? Ou seja, ele fazer um zigue-zague, ele faz a esticada, retorna para a média e aí continua sua queda. A questão toda é que esse movimento esticado aqui, ele é um movimento bem diferente dos outros, né? Na qual ele dá uma esticada não tão violenta dessa forma e já retorna à média e fica brigando ali, fica lateral, fica estranho, fica ruim, né? Fica congestionando e aí faz novas expansões, ou seja, continuando a queda. E aqui agora já não é a mesma situação. Essa situação já é um movimento, me parece ser um movimento já de final, digamos assim, um último suspiro, na qual ele deixa um candle bonito que foi esse, confirma, tentam jogar para baixo, ele estoura na alta. E isso aqui tá com uma cara de ser já um zigue-zague agora, talvez ascendente, né? Que seria um pivô para mudança dessa pernada aqui de baixa, né? Dessa tendênciazinha de baixa aqui. Beleza? Então, para mim, isso já é um início de uma reversão. Até porque ele caiu também, se a gente for analisar aqui a longo prazo, né? Sempre bom tirar o zoom. Até porque ele chega em uma região, essa região aqui, ó. Ele chega em uma região de rotação, uma região na qual aqui tem uma certa quantidade de volume também, né, de negociações acontecendo, que na qual faz o preço explodir para um lado ou para o outro, né, de forma mais agressiva. E aí, basicamente, agora ele está fazendo a mesma coisa. Vamos ver se ele consegue suportar aqui para continuar sua alta, né, e não falhar esse candle bonito que ele deixou aqui, beleza? Aparentemente é isso para o Ibov. Vamos ver aqui se a gente consegue traçar uma LTB aqui. Aqui, assim, ó. Ficaria bem na cara da LTB, né? Poderia ter uma aqui. Uma coisa é certa, ele já está mais forte. Vamos olhar aqui o gráfico dos 60 minutos.
Opa, vamos olhar aqui o gráfico dos 60 minutos. E lá nos 60 minutos ele vem caindo como a gente viu. E agora começa a fazer topos e fundos ascendentes, né? Vamos ver se ele consegue romper essa região e aí sim ultrapassar fazendo isso. Essa movimentação ela é interessante no gráfico dos 60 minutos, né? Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Se a gente colocar uma banda de Bollinger, uma coisa é certa, ele faz essa movimentação esticada, né, da média móvel de 20, aí vem retornando, o próximo alvo seria 124.500 ali mais ou menos, ou eventualmente a abertura dessa barra gigante aqui, para ele bater, né? Então, mais ou menos uma projeção por aí. Aqui também teria uma certa resistência, mais ou menos nessa congestãozinha ele pode dar uma travada antes de vir bater aqui em cima. Então é bom a gente ficar atento a essas movimentações. Então vamos já fazer um screening. Opa, vou botar aqui para o lado, ajeitar essa janelinha e aí vamos abrir aqui e fazer um screening, beleza? O screening, vamos verificar o Doji no gráfico semanal. Vamos verificar se tem alguma coisa. Por que Doji no gráfico semanal? Porque o Doji ele é um estilo de candle, um tipo de padrão de candle que, dependendo da situação, da posição, ele indica um final de movimento, um cansaço, uma indecisão, uma possível explosão. Então é um candle interessante para a gente monitorar, né? Um padrão interessante dependendo das médias, da movimentação que ele está acontecendo. Abrir o Notepad aqui para poder registrar as informações. BPAN 4. BPAN 4 no gráfico semanal. Vamos ver, tira o zoom. Beleza, topos e fundos ascendentes. Nesse caso a gente nem precisa da média, quando a gente tira o zoom fica até mais simples de verificar. Topos e fundos ascendentes, travou nessa região aqui. Ele travou nessa região aqui. Aqui foi uma região de fundo, né, anterior. Uma região aqui que fez um fundinho interessante. Começa a mostrar força compradora, os candles começam a se contrair, né? E aqui também ele já faz até 1, 2, 3, que é um novo fundo. Um fundo um pouco maior do que o outro, ainda continuando sua tendência de alta. Então sendo um recuo, um pullback até a média móvel de 20, ou eventualmente aqui a média móvel de 17. Isso daí não teria tanta importância assim o período da média em si, né? Elas vão falar a mesma coisa basicamente. Então aqui aparenta ser um pullback, é interessante porque isso aqui prenuncia uma movimentação mais ampla, mais extensa, ou uma movimentação mais violenta, talvez. E a intenção seria voltar aqui para o patamar dos 24,39. Perceba que os últimos candles que ele deixou mais ou menos doji, aqui também, ele fez movimentações amplas, né? Então precisamos ficar atento a BPAN 4. Deixa eu colocar aqui. 4, atenção. Doji no semanal. BPAN 4, doji no semanal. Vamos olhar agora CIR 3. Eu gosto de verificar os ativos que estão com boa movimentação, tanto nos 3 ou 6 meses, né? Para mim, só BPAN 4 eu verificaria por aqui. CIR 3, ó, já mostra uma movimentação embolada. NTCO 3 é um retângulo em topo aqui. Deixa eu tirar esses estudos. Mas perceba que são ativos que
é um pouco mais complicado, né? Opa, vamos ajeitar aqui certinho, mais ou menos aqui, na minha opinião. Beleza. Aqui ele tá interessante, ele fez um retângulo no topo, fez uma acumulaçãozinha aqui, ó. Aqui ele já havia rejeitado essa região, ele vem fazer o reteste aqui, e aqui sim caracteriza uma troca de polaridade no gráfico semanal. As médias vêm subindo, ele vem deixando o candle pavio, talvez tenha um movimento sim explosivo, precisamos ficar atento, né? Então pode ser interessante, apesar de não ter uma força relativa muito boa. NTCO3, vou botar aqui NTC Retang em topo, show de bola, retângulo em topo, beleza? Aparentemente aqui mais nada, ciclo 357. Para quem não sabe, o ciclo 357 são candles de queda no gráfico semanal, 3, 5 ou 7 candles, né? Que no caso, dependendo de como esse retorno ele for, ele sinaliza só um pullback ou algo bem forte para se tomar posições mais longas, né? Então a gente precisa ficar atento. Beleza. BPAN, aqui já deu. BRDT. BRDT tá interessante, certo? BRDT3 tá interessante. Nos outros vídeos eu falei, deixa eu tirar esses estudos. Nos outros vídeos eu falei dela também, certo? Vamos remarcar essa região, remarcar isso daqui e remarcar aqui também. Então precisamos ficar atento. No gráfico semanal ele fez 3 candles de queda depois de uma pequena lateralização aqui que aconteceu, mostrando que os vendedores entraram aqui, né? Os candles aqui pavio aqui para alta. Os compradores tentaram jogar para cima, em determinado momento os vendedores empurraram para baixo. E esse empurrar para baixo, basicamente falando, chega até a média móvel de 20. E aí ele já faz um candle comprador com sombras inferiores também, mostrando que os compradores entraram por aqui. Então precisamos ficar atento, porque aqui tem uma boa movimentação, pelo menos para chegar aqui novamente no patamar dos 29,50, 29,60. Então BRDT3 tem uma movimentação interessante. Quando eu digo movimentação interessante, não quer dizer que aqui já deu uma entrada, porque eu não estou analisando um ponto de entrada, eu estou dizendo que ele tem uma movimentação interessante para voltar aqui para os 29,59. Então, a gente como trader, como investidor, por exemplo, vamos procurar pontos interessantes, pode ser no time frame menor também, né, para poder pegar um repique ou algo assim até aqui, que seria aqui em torno de 6%, então é algo interessante. Não necessariamente o ponto de entrada, quando eu digo movimentação interessante, é no gráfico semanal, né? O gráfico semanal ele mostra uma situação boa para o ativo, né? Uma situação boa assim de pullback, digamos, que é basicamente o que eu estou olhando aqui, e se esse pullback ele é forte ou não, entendeu? Aí no gráfico diário, nos time frames menores, vão ter boas movimentações, ou isso é um indício, né, de boas movimentações. É mais ou menos isso que eu falo. Então precisa ser olhado todo um contexto. Aqui são ativos para a gente ficar tendo atenção, monitorando. Ativos que podem gerar boas movimentações nos time frames menores, ou até no próprio gráfico semanal, para quem utiliza um position. STB3 já não gosto. Kelp3 eu também não gosto. Apesar de que subiu pra caramba, né? Aqui, ó. Subiu pra caramba, mas tem esse canal aqui bem amplo. Canalzinho de alta, de leve alta. Mas é uma região que na qual
na minha opinião, ele já bateu lá e testou, então vale mais a pena esperar ele romper, fazer o pullback, né, a troca de polaridade, para ver se confirma essa alta e tenta voltar pelo menos para esse patamar aqui dos 234, mas isso é algo bem longo mesmo. BBDC4. BBDC4 ele vem subindo de forma mais acomodada, talvez, mais lenta, de forma mais vagarosa. Tem um canalzinho de alta, na qual ele vem respeitando, vem batendo, vem caindo aqui para a parte de baixo. Uma coisa é certa, ele chegou nessa região aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui que ele chegou nessa região. Então aqui tem um nó de volume, um nó de distribuição, mais ou menos por aqui, né? Então aqui vai ter uma resistência, que pode virar um suporte também. E as pessoas vão tentar jogar o preço para baixo, como fizeram aqui nessa região. Então a gente precisa ficar atento, porque aqui a movimentação interessante do BBDC é que, como ele está em um canal de alta, a intenção, e ele vem respeitando isso, a intenção desse ponto é voltar para esse ponto, né? Então aqui tem uma movimentação boa, uma movimentação interessante aí, ó, de 20 e tantos %, ou eventualmente até aqui 13, 17%, né? Dependendo do alvo que você for utilizar. Então vale a pena ficar atento, né? BBDC4, 4. Vou botar aqui canal de alta. Vamos olhar outro. Perceba que nos 3 meses aqui a maioria dos ativos caíram, né? E nos 6 meses alguns estão com uma força relativa boa. O interessante aqui é que nos 3 meses também estivessem pelo menos positivo. Deixa eu ver. Move 3. Pra mim não tá interessante. Pode ter um trade ali, mas também não. Beleza, então vamos colocar aqui os ativos que estão utilizando Dave Landry. Dave Landry basicamente é um recuo na média, né? Para quem quer a programação aí do Dave Landry, ó. Média móvel de 21. Tá aí. HGTX, interessante, fez todos os rompimentos que precisava. Tá segurando aí nos 3 meses e nos 6 meses com uma boa força relativa, né? Depois desse gap de alta aqui, ele rompeu essa resistência aqui que ele já tinha batido algumas vezes, que era dos 34, 35 reais. Veio fazer o teste, ele rompe aqui de forma eficiente, confirma com um candle ou 2, porém foram candles de queda, deixa um doji basicamente aqui em cima dessa região, também junto com a abertura dessa barra, e aí empurra o preço novamente. Aqui ele faz um topo basicamente duplo, e aí vem caindo novamente, né? Precisamos ficar atento a esse tipo de movimentação. Ele pode dar uma continuidade, mas é interessante ver algum candle de reversão, algum candle pavio por aqui. Grandene. Depois vou botar aqui HGTX 3. Dave Landry. Todos esses ativos a gente olhou no gráfico semanal, né? Vou colocar aqui. Semanal. Beleza? Depois a gente dá um repasse neles no gráfico diário. Grandene. Para mim nada. Então vamos repassar aqui os ativos no gráfico diário. BPAN 4. Tiramos o zoom. Vemos a movimentação, topos e fundos ascendentes. As médias confirmam isso. Basicamente deixa um fundo duplo, né? Algo bem aqui, ó. Um pouquinho maior, né? Mas um fundo duplo, um zigue-zague, né, ascendente. Talvez um pivôzinho de alta, né? O interessante é romper aqui
o patamar dos R$ 20, que é um número redondo, para aí continuar sua alta. Então, movimentação interessante que pode acontecer nos próximos dias, comprando os recuos ou os inside bars a favor da média, preço fechamento de reversão, algo dessa forma. Né, perceba que temos também uma LTB por aqui, que pode ser um alvo, né? Mais ou menos, principalmente para quem utiliza time frame menor. E tá sim interessante, como a gente viu no gráfico semanal, ele tá interessante. Vamos ver NTCO3, NTCO3 no gráfico diário, ele vem fazer aquela troca de polaridade lá do semanal que a gente viu. Uma troca de polaridade um pouco mais extensa, com mais barras, né? Então ele rompe, demora a voltar e vem testar novamente, dá uma nova chance, né? Para quem deseja fazer compras por aqui, para ele retornar para cá, mais ou menos, patamar dos R$ 61. Então tá interessante, vale a pena ficar atento. Assim que as médias móveis virarem para cima, poderão ter bons trades por aqui, né? BRDT3 no gráfico diário. BRDT3 ele já começa seu processo de subida, ou topos e fundos ascendentes, não tão claros ainda dessa forma, e também um pouco mais travado, uma região com um pouco mais de briga, que seria essa aqui, né? Entre os 24 e os 25 e os 27. Então, pelo menos na minha opinião, esperaria romper isso daqui, fazer um pullback aqui, ou candles interessantes por aqui, para ir comprar novamente, para tentar levar mais para alta. O problema é que essa região aqui é uma região de impasse também grande, né? Que é a região dos 29,59, eventualmente ali também perto dos R$ 30. E pode ser uma região interessante para fazer parciais, algo dessa forma. Beleza? E perceba que, assim, a intenção do vídeo é justamente não falar compra aqui, compra ali. Não é essa a intenção. Eu não passo pontos de entrada, eu não passo call, nada dessa forma. A intenção é fazer a leitura de forma eficiente, e aí o ponto de entrada que você vai usar, utilizando as médias, por exemplo, se é inside bar, preço fechamento de reversão, Dave Landry, 9.2, 9.3. Ponto de entrada que você vai usar, se tiver com uma leitura boa, independe muito, vai ser um ponto de entrada para você ter uma justificativa. Desculpa. Para você ter uma justificativa, pegar um ponto bom com stop curto e ter um alvo mais longo. Então, todos esses pontos de entrada são interessantes. Então, tanto faz qual que você vai usar. Estando a favor das médias e de forma interessante, tanto faz. O BBDC4 no gráfico semanal ele chega nessa região, que seria do canal de alta, mas ainda precisamos aguardar, né? Que ele não confirma nada, as médias forçam um pouco mais para baixo. Vamos esperar ele romper essa LTB, aí ver se ele faz candles de retorno, um pullback, já sinalizando de forma mais eficiente aqui esse zigue-zague ascendente que ele fez. Aqui, ó, esse pequeno zigue-zague ascendente aqui que ele está fazendo, rompendo, testando novamente, aí indo, e as médias móveis consequentemente virando aqui para cima. Aí vai ter boas movimentações interessantes até aqui o patamar dos 28,30, 27,80 mais ou menos, né? Então é bom a gente ficar atento. Também tem boas movimentações. GTX3 é aquela história, né? Aquela movimentação, aquele Dave Landry que a gente encontrou ali a favor da média móvel de 20. Aqui no gráfico diário, o que ele mostra? Ele mostra que basicamente chegou em uma região na qual ele está lateralizando, né? Tá mostrando que tem vendedor aqui em cima e que tem comprador aqui, que são essas regiões de engasgo do preço que aconteceram aqui para trás. O que vai acontecer aqui basicamente? O que eu imagino aqui basicamente? A intenção é que os compradores eles ganhem mais força, jogando o preço cada vez mais para cima, e aí o ativo ele fazendo isso e sendo pressionado aqui, com as médias móveis talvez e provavelmente meio emboladas por aqui,
e aí sim fazer uma troca de polaridade num gráfico diário. Algo dessa forma seria interessante para continuar toda essa alta e toda essa extensão, né, que pode acontecer lá do gráfico semanal. Uma coisa é certa, a gente tem que ficar atento, porque no gráfico semanal... Ué, cadê a caneta? No gráfico semanal, aqui, como ele já deu uma esticada assim, uma certa esticada, né, e deixou um topinho duplo, algo dessa forma, talvez ele mostre candles, ou ele esteja mostrando já pra gente uma lateralização. Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes pode ser um cansaço para ele afundar um pouco mais, né, para ele vir descansar um pouco mais, né, já que deu toda essa movimentação. Essa pernada de alta aqui seria mais ou menos na média móvel de 20, os 50% dela. E se a gente colocar toda essa movimentação, seria basicamente aqui onde começou a abertura aqui, depois desse gap, né? Então a gente precisa ficar atento, porque são regiões importantes. Mas por enquanto, em HGTX a gente não faz nada aqui no gráfico diário também, só fica monitorando mesmo para ver como é que vai se comportar. Beleza? Vamos lá para os setups do Larry Williams. Bom, os setups do Larry Williams, eu vou tirar aqui essas médias e colocar aqui os setups do senhor Larry. Vamos engrossar aqui, vou colocar o tacão, né, porque aqui tá tudo amarelo. Vamos colocar branco. Beleza. Larry Williams ativou um 9.2 com 3 aqui, ele tá meio embolado. Aqui, movimentação do Ibov que a gente já vinha vendo. A gente viu o canal de baixa, né? Então ainda tem a chance que eu estava falando, né, dele vir para cá. Uma chance mais remota, porque ele já está bem colado aqui na parte superior do canal, realmente mostrando topos e fundos ascendentes mais fortes e mais eficientes, né? Então essa chance de retornar aqui para queda já é bem menos plausível, mas tudo pode acontecer. Beleza? Vamos para os ativos. Ambev. Ela está coçando agora bem. Ambev 9.1. 9.1 aqui. Não interessante. Aqui ele está marcando venda. Aqui sim, interessante. Azul tem uma movimentação interessante. Deu toda essa queda de baixa, né? Toda essa pernada aqui. Agora ele faz topos e fundos ascendentes, ou ele está tentando fazer isso. Apesar de não ter nenhum tipo de setup aqui na ponta da compra, esse 9.2 ele nos mostra que pessoas entraram vendendo aqui nessa regiãozinha aqui de volume, e também é aqui atrás, ó, uma região na qual as pessoas tentam defender, e aí eles tentaram defender aqui, e caso venha romper, vai acionar os stops de todo mundo. Isso aqui tende a dar uma andada mais rápido para cima. Imagino eu que possa pelo menos chegar aqui, ou eventualmente chegar aqui nesses patamares, né? Então precisamos ficar atento. Azul 4. Vou botar aqui. Azul 4. Atenção. Vou botar aqui Pap Stop. Pap Stop. A gente vai operar na contraparte aí da galera. Tem uma boa oportunidade. Nada. Canal amplo, né? De alta, leve alta em BBAS3. Aqui mais ou menos temos uma linha de tendência. Então precisamos ficar atento aqui nesse zigue-zague ascendente, e seria a mesma situação da Azul.
né, o mesmo tipo de entrada ou de metodologia, né? Pegar os stops da galera. Uma coisa é certa é que a gente tem uma região de briga, e esse stop aqui é mais complicado do que na azul. Por quê? Porque essa região de briga aqui as pessoas vão tentar defender de forma mais eficiente, porque ele já fez uma defesa anteriormente. O preço está bem colado aqui perto. Então, por mais que ele rompa aqui e ande, tem uma grande chance real dele fazer travamentos por aqui, né? Então, assim, na minha opinião, trades em time frames menores, 60 minutos mais ou menos, ou 120 minutos, ao invés do diário, seria mais interessante para pegar uma movimentação, pelo menos até aqui em cima, aqui de 6%. Então a gente precisa descer um pouquinho o time frame. Obviamente que tem a possibilidade dele romper isso aqui com tudo, a gente não sabe, mas na minha visão, pessoas defenderam aqui, então ele vai chegar de forma mais agarrada nessa região, de forma mais sofrida, né? Mas, BBAS3. Aqui, ó. Atenção, papo stop de novo. BBDC4, mesmo esquema no gráfico diário, canal de alta. A intenção é ir lá para cima, de uma forma mais ampla. Também no mesmo esquema do papo stop BBDC4. Atenção, papo stop. Nada. Bid. Aqui já foi, né? Aqui já foi. Bova 11. Ó, o Bpan ele sinaliza um 9.1 também, né? Sinaliza um 9.1 também aí nesse topo fundo ascendente. Então também é um tipo de entrada para quem utiliza. É um tipo de entrada. Não vejo nada. Aqui talvez comece a parar de cair, né? Talvez. Não sei porque BTOW não está carregando. Cash 3. Cash 3 interessante. Toda essa pernada de alta, ela possui essa distribuição de volume, essa distribuição aqui, na qual temos um grande nó de volume, ou 70% do volume negociado dessa forma, e ele expande de forma agressiva e volta tudo na cara, testando novamente essa região, né? Então aqui é interessante porque se acontecer travamentos de preço por aqui, ou ele ficar lateral alguma coisa, a intenção é retornar para toda essa alta aqui. Então isso é uma chance de fazer boas entradas. Monitorar. Uma chance de fazer boas entradas aí. Ou de vir bons movimentos. Nada, semi nada. Cogna, assim como as movimentações anteriores, a intenção é vir para cá, né? Então seria mais ou menos isso. Mas por enquanto nada, e é bem perigoso, Cogna. CVC nada, caindo. Opa, CVC. Nada aqui, ó. Chegou nessa região marcada já de nó de volume. E aí tá fazendo a queda. Isso. Opa, aqui sim. Embraer eu já vim falando há um tempo, fez essa acumulação, disparou e aqui basicamente fez uma barra vermelha ignorada. Então, atenção a EMBR3 barra Red Bar ignorado, barra vermelha ignorada. A mesma situação dos papas stop ali, mais ou menos, né? Não é a mesma situação porque tem uma sequência de barras na alta, mas é um
um tipo de trade pegando os stops das pessoas. Hash 11 continua, na minha opinião, sua tendência de alta, vindo mais ou menos até aqui o 56, mas nada a se fazer. IRBR também continua topos e fundos descendentes. Esses repiques ainda não me dizem nada. YouTube, nada lateral, nada ruim, embolado, nada suave. Aí, para quem gosta de Mafrig, depois dessa altinha aqui, ó. Depois dessa altinha aqui, ele consegue superar esse canalzinho, bate nessas regiões, consegue superar aqui, bate nessas regiões ou chega bem próximo. Aqui quase fez um troca de polaridade, deixa um candle interessante, né? Um candle doji. Então, rompendo aqui este candle aqui, também vai ter uma boa movimentação. Então, Mafrig, MRFG 3 é uma barra vermelha ignorada? Barra vermelha ignorada. Red bar. Oi, nada. Oi aí tentando fazer alguma coisa no topo e fundo ascendente. Talvez voltar aqui pro patamar do 1,50, 1,60 mais ou menos. Petro só foi, deu uma porrada. Prio com 9.1, porém muito lateral, né? Não dentro aqui desse range, então nada também. SAP, nada. Soja, nada. Vem pra queda. Nada, esticou demais. Use. Tentando ainda nada. 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 Nada que nos diga, aqui sim. SUSB, depois de toda essa queda. Suzano. Aí, ele faz isso. Para de cair. E agora faz um barra vermelha ignorada. A intenção é ir lá para cima. Temos essa região na qual ele fez um troca de polaridade suave, mas fez. Então, precisamos ficar atento, né? Deixa eu ver aqui. SUSB aqui. Se vocês quiserem que eu utilize algum dia também, algum tipo de análise, o DD Index, né? Para ver as agulhadas, alguma coisa assim, vocês podem falar, deixa aí nos comentários que os próximos vídeos aí a gente utiliza as informações que eu já utilizo nesse e também o DD Index, passos ativos vendo as agulhadas que está acontecendo, o que pode acontecer. Sambi 11 tá interessante, precisa ter atenção no retorno para vir para cá, mas ainda na minha opinião é só esperar. Beleza? E é isso aí. O vídeo é esse, espero que tenha ajudado a todos. Deixem nos comentários alguma opinião, alguma informação que vocês acham relevante para trazer nos vídeos desse de domingo. Espero que tenha ajudado, deixa o like, se inscreve no canal também. Tamo junto, valeu, falou!